Novamente, bom dia a todos. Divulgar nosso cronograma de trabalho, né? Nossa programação do trabalho de hoje. Nós tivemos entre 8 horas e 8h30 canções edificantes para harmonizar o ambiente. Nós teremos agora, entre 8h30 e 9h30, uma palestra, que hoje vai ser ministrada pelo nosso irmão Wellington Garcia, trabalhador aqui do Jean. Hoje ele vai falar para a gente sobre o intercâmbio espiritual. De 9h30 às 9h45, nosso momento de passe. E entre 10 horas e 11 horas, nós teremos o estudo do livro Pão Nosso, que é parte integrante do tratamento, e o livro Psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós estudaremos o capítulo 144, Fazer Preparativos. Então agora eu passo a palavra ao nosso irmão Wellington, que vai fazer para a gente a palestra sobre intercâmbio espiritual. Wellington, bom trabalho. Obrigado, irmão. Boa sorte. Obrigado. Ai. Queridos irmãos, queridas irmãs, tá ligado não? Bom dia. Bom dia. Eu já ouvi esse bom dia muito mais forte outras vezes, né? E eu sempre brincava com os nossos irmãos que parecia que só os desencarnados que responderam, né? Quando a gente deseja um bom dia, as nossas palavras são sempre cheias de boas energias. A gente realmente está querendo que o dia dos nossos irmãos seja um bom dia realmente, né? Que seja um dia de boas energias, de boas vibrações, de bons pensamentos, né? Então vou repetir de novo, né? Agora nós vamos dar um bom dia para Jesus e ver se todo mundo está acordado, né? Bom dia, meus irmãos. Bom dia! Isso sim, é um bom dia, né? Nossa, a alma da gente fica mais alegre, né? Muito bem, eu escolhi esse tema hoje porque é importante nessa nossa caminhada, desde o berço, e ainda vamos caminhar até o túmulo, né? A nossa vida, muitas vezes, de quase todos nós, é uma luta, mas é uma luta que parece que não tem fim, né? São dores, são desafios, são provas, são testes, né? São idas, são vindas, são separações, são dores e sofrimento, né? E nessa longa caminhada nossa, que o mais importante não é quando a gente nasceu ou quando a gente vai desencarnar, mas o mais importante é o que a gente faz nesse intervalo de tempo. Todos nós sabemos que somos espíritos imortais. Jesus trouxe essa garantia para nós, nos revelou isso, né? Somos espíritos imortais e essa nossa passagem na Terra é uma passagem curta, de resgate, de aprendizado, né? Temos que estar preparados para essas lutas e muitas vezes a gente não está. Que bom que a gente pode vir a uma casa de amor, de caridade como essa, e que a gente vai aprendendo a como a gente fazer essa ligação da nossa parte física com a nossa parte espiritual. Como é que a gente busca esse consolo dos amigos espirituais? Jesus nos ensinou isso assim ao longo do seu evangelho de muitas formas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei, né? Recebei de mim que sou brando. Quer dizer, com ele é mais fácil, né? Ele nos ajuda, nos abençoa, coloca a sua mãozinha, coloca no colo, balança, faz até uma cantiga de ninar. Mas de outra forma, sem ele fica muito mais difícil essa nossa caminhada. Ou
aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus acalma as tempestades da nossa mente e do nosso coração. Mas como? Como é que eu consigo tudo isso? E às vezes a gente faz essa pergunta e passa uma encarnação inteira sem saber como responder. Por quê? Porque falta esse intercâmbio espiritual. E que a gente consegue através da prece. Mas não é aquela prece que a gente faz quando está no ônibus, quando a gente está na rua, quando a gente está em casa com a televisão ligada, quando a nossa cabeça está um tumulto só. Nós precisamos de um bom ambiente, de serenidade e precisamos de concentração para a gente fazer uma boa prece. Porque nesse momento, é nesse momento que a gente consegue sair do nosso mundo físico, material e penetrar no mundo espiritual, que são dimensões diferentes. E a gente consegue fazer isso só tem uma forma de fazer, através do pensamento. E quando a gente fala Jesus, aquele que quiser vir após mim, muita gente fica perguntando assim, mas eu vim depois, já tem 2000 anos, né? Tem 2000 anos que Jesus esteve aqui, passou por aqui. Mas a gente só consegue realmente vir após Jesus quando a gente tem uma experiência de vida tão forte, mas tão forte que nos ensina que Jesus realmente existe, que realmente nos ampara, que realmente está perto de nós. E renunciar a si mesmo é outra coisa muito difícil de fazer, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. E o orgulho ainda é, hoje, o que mais atrapalha a expansão nos corações do Evangelho de Jesus. Mas a gente precisa renunciar a si mesmo. Senão a gente não consegue amar nem a gente mesmo, nem amar os nossos irmãos como Jesus ensinou. E esse amor que a gente deve ter é pela humanidade toda. Não é só pela nossa família, pelos nossos irmãos de sangue, pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente quer bem. A humanidade é uma família só. Então a dor do outro que está lá, a dor do outro que está aqui, a gente sente da mesma forma, porque a gente quer que todo mundo esteja bem. O intercâmbio espiritual liga os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e faz com que a gente possa enxergar de uma maneira mais tranquila, mais calma e mais convincente. Mas a gente, quando está perto, a gente pode consolar o outro com um abraço, com um aperto de mão, com um bom bate-papo, né? Mas a gente não consegue fazer isso quando aquelas pessoas estão longe. E o nosso pensamento, gente, ele tem uma capacidade de ir tão longe, mas tão longe, que o nosso pensamento, ele é muito mais rápido que a velocidade da luz. Mais de 300 mil quilômetros por hora, né? E o nosso pensamento, a velocidade da luz, ela dá 8 voltas na Terra em 1 segundo. Em 1 segundo, ela dá 8 voltas em volta da Terra. E o nosso pensamento ainda é mais rápido. Então, o nosso pensamento ele tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado, muito bem direcionado, né? Para a gente falar, exemplificar um pouco isso, no livro Semeador de Estrelas, que vocês devem conhecer, a maioria de vocês devem conhecer, eu procurei esse livro para todo lado essa semana para poder trazer aqui para mostrar para vocês, não consegui achar ele em lugar nenhum. Não sei se aqui na casa tem.
mas procurei para todo lado. Eu fui lá na Constância Valadares, na Livraria Espírita Cristã, rodei ali na banca do Vasco, eu pedi para tudo que é lado e eu não conseguia achar, né? E eu a tinha lá em casa, mas a gente costuma ofertar os nossos amigos, né? Porque a gente já leu e quer que o outro também leia e passa para frente. Mas nesse livro, que é escrito pela Sueli Caldas Schubert, o Divaldo, esse semeador de estrelas, na verdade, é o Divaldo Franco. Ela está falando mais ou menos do Divaldo Franco. E ele vai contar um caso, uma história que se passou lá na Guatemala. Ele estava fazendo uma série de estudos lá, e no segundo dia da palestra dele, ele foi convidado para fazer uma palestra num lugar chamado Palácio de Metal. E o Divaldo Franco imaginou assim na cabeça dele, que fosse um palácio, igual aqueles palácios que tem na Índia, sabe, aqueles palácios bonitos, aquela estrutura maravilhosa, bonita. Ele ia falar para uma média de mais ou menos 4.000 pessoas. E eu fico pensando assim, a gente vem aqui para fazer um estudo para, às vezes, 50, 60, 100, 150, 200 pessoas, já dá tremedeira nas pernas, né? Você imagina você falar para 4.000 pessoas. Mas o Divaldo é o Divaldo, né? Então, pegaram um carro, os confrades dele, o pessoal que estava guiando ele, e andaram a mais ou menos uns 300 quilômetros de carro, rodando. E uma chuva muito intensa. Chovia demais. E quando chegou perto desse tal palácio de cristal, a estrada sumiu. Virou uma estrada de terra, que era praticamente uma picada, não era mais uma estrada. E os irmãos então disseram ao Divaldo Franco: nós temos que descer aqui. Daqui para frente a gente tem que ir a pé. Não estava muito distante, estava mais perto. E quando o Divaldo desceu, a água veio até no joelho dele. E às vezes a gente pensa assim, chegar todo bonitinho, arrumadinho, né? Todo molhado, a água no joelho. Quando divisou, o Palácio de Cristal era um barracão, tipo um galpão, né? Bem grande, um galpão grande, com meia parede, só a parede até só na metade, 1 metro e pouco de altura, coberto de zinco, e a chuva entrava e saía naquele barracão. Na assistência, não tinha uma cadeira, nenhuma cadeira. E o Divaldo Franco olhou, ficou penalizado, mais ou menos uns 4.000 índios, maias, astecas, chamavam de guatemaltecos, que era o pessoal lá que vivia naquela área, na Guatemala. E o Divaldo ficou tão emocionado que ele orou a Jesus para que eu ajudasse naquela tarefa, porque ele sabia que não seria fácil. E o Divaldo, então, olhou aquele povo, fez as preces dele e começou a falar para eles sobre a imortalidade da alma. E ele falou durante mais ou menos 45 minutos, 1 hora, que é mais ou menos o que dura, né? As palestras do Divaldo e as nossas também. E naquele momento, ele estava terminando o estudo dele, a palestra dele, lá na frente no corredor, apareceu a figura de um índio, muito bem vestido, muito bem trajado, com roupa de índio. Na cabeça ele tinha o que ele chama de tocado, que é uma espécie de touca, coberta e colorida, enfeitada com penas de uma ave rara, né, que só tem lá na Guatemala, porque essa ave,
ela come uma frutinha que é muito parecida com a semente de café. E só tem lá, por isso que essa ave só existe lá. A cauda dessa ave chega às vezes a 2 metros de comprimento de pena. É uma árvore lindíssima, um pássaro maravilhoso. Os olhos daquele espírito pareciam 2 lanternas acesas. O Divaldo viu através da vidência dele. Né? Só ele que estava vendo, ninguém mais estava vendo, só ele. E aquele índio vem então se aproximando, praticamente mais de 2 metros de altura. Parecia um Hércules, né? E o Divaldo Franco olhando para ele foi chegando e disse para ele assim: eu sou Huracan. E eu venho para a gente terminar essa palestra, esse estudo. Sou teu irmão, sou teu amigo e sou considerado aqui como o Deus que criou os maias e os astecas. É como o povo de lá via ele, né? Aquele espírito. E venho te ajudar. Então, naquele momento, a conexão daquele espírito com o Divaldo Franco foi grande. O Divaldo Franco, praticamente, ele perdeu, né, assim, a consciência dele, e aquele espírito assumiu a mente do Divaldo. Isso é um intercâmbio espiritual. Né? E o Divaldo, então, começou a falar novamente, dessa vez dissertando sobre a reencarnação. Passado alguns minutos, alguns instantes, não foi muito longo, o Divaldo terminou aquela palestra e aquele espírito foi saindo e passou perto de uma senhora que era paralítica, abaixou, colocou a mão sobre a cabeça dela, andou mais um pouco, foi até 2 rapazes que eram paralíticos das pernas e dos braços, também abaixou, fez uma referência, colocou a mão nos 2, levitou, né, flutuou através do salão e foi embora, deixando uma cruz de luz dourada dentro daquele salão, dentro daquele galpão. E o Divaldo, muito emocionado, olhou para os irmãos, para os índios que estavam lá, e estava todo mundo chorando. Tal foi, assim, o estudo que ele fez com eles. E ele passou, então, caminhou até onde estava a senhora e colocou também a mão sobre a cabeça dela e perguntou para ela: a senhora gostou da palestra? E ela não respondeu nada. Aí um índiozinho que estava mais longe veio correndo e falou assim: ela não fala espanhol, ela só fala maia e asteca. Essa senhora é minha mãe. Há alguma coisa que o senhor gostaria de saber que eu pudesse ajudar? E eu sou o intérprete dela. E aí o Divaldo falou com ele: pergunta para ela se ela gostou da palestra. E aí ele perguntou e ela respondeu: sim, eu gostei muito. Pergunta para ela se ela entendeu. E ela disse: não. Ele falou: ela não entendeu nada dessa palestra. O Divaldo ficou triste, né? Falou: então, tudo isso que foi falado aqui para ela não serviu de nada, né? Ficou triste, você é tão bom que ela pudesse ter aproveitado, né? E ele disse: mas ela compreendeu. Ela não te dizer que ela compreendeu. Porque às vezes não há necessidade de palavras. Os espíritos falam conosco, seja a língua que for que a gente fale, através do pensamento. E ela conseguiu pegar essa conexão. E ela conseguiu compreender o que o Divaldo estava querendo dizer. Aí pergunta para ela o que ela veio fazer aqui hoje. Tem coisas que é melhor a gente não perguntar. Mas perguntou. Aí ela disse assim: o meu Deus, o nosso Deus, Huracan, mandou que eu reunisse os irmãos que eram doentes e que eu trouxesse aqui, porque
o orador, né, espírita, o nosso irmão que está aqui fazendo conferência, vai curar todos eles. Aí o Divaldo levou um susto, né? Aí os dois que estavam mais longe, foi chegando também, trouxeram eles para perto e falou assim, o nosso Deus mandou te dizer que você vai curar todos nós. Então, nós precisamos que você dê a ordem. Aconteceu um negócio assim, bem bacana, assim, como sempre acontece aqui nas nossas reuniões mediúnicas, né? Vou pedir permissão à espiritualidade, ao doutor Hipócrates, mas eu vou contar isso aqui porque eu acho que é pertinente e ajuda, né? A gente estava doutrinando, conversando com alguns irmãos, um irmão, e alguém que tinha sofrido muito, foi açoitado, um escravo, né? E nessa senzala onde eles viviam, nessa casa, toda vez que eles estavam apanhando, que eles estavam no tronco, eles costumavam ouvir ao longe um sino tocar. E toda vez que esse sino tocava, eles entendiam que Deus estava intercedendo por eles. Porque o sino sempre nos lembra a religião, né? Nos lembra da igreja, nos lembra de Deus, né? E aquilo aliviava eles. Eles sentiam, sabe, estava doendo, estava sofrido, estava dolorido, mas eles sentiam que eles não estavam sozinhos porque Deus estava ajudando eles, estava cuidando deles. E o doutor Hipócrates, assim que a gente terminou, já de conversar com o nosso irmão, já tinha ajudado ele, aí ele disse assim para mim, puta, toque o sino. E aí eu fiquei com essa situação do Divaldo, assim, cura eles, né? Toca o sino, bem que toca o sino. Só tem um sino aqui em cima que a gente toca quando termina o trabalho, mas não dá para sair correndo de lá e vir aqui tocar o sino. Olha como é que a gente é ignorante, né? E a caridade que os nossos amigos espirituais têm com a gente, porque sabe, né? A gente não tem essa sabedoria ainda, a gente está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo ainda. Então, a única coisa que veio na minha cabeça, que aí socorre a gente, né, foi para me estalar os dedos, fiz assim, né? A espiritualidade faz o resto, eles tocam o sino, eles fazem o que tiver que ser feito. Não era para mim tocar o sino de verdade, né? Era mentalmente. Imagina um sino, mentaliza o sino e toca. Na hora a gente não pensa nisso. O Divaldo também não pensou. Eu acho que ele pensou foi o seguinte, agora o que eu vou fazer para curar esse povo? Como é que eu falei? Não tem isso. Não tem esse dom na minha mão aqui para curar o povo, né? Igual Jesus fazia, encostava a mão e falava, o que queres que eu faça? Que eu veja, mestre, então veja. O que queres que eu faça? Que eu ande. Então levanta e anda, né? Mas Jesus tinha um magnetismo tão grande, né, que ele só de estender as mãos, ele fazia as pessoas melhorarem, né, se curarem. Aí quem veio socorrer o Divaldo? Joana, né? Joana de Anjos, a mentora do Divaldo, apareceu do lado dele e falou que ele simplesmente manda eles levantarem. Só isso, manda eles levantarem. O Divaldo mandou eles levantarem, eles levantaram. E naquele momento todos ficaram curados. E uma coisa impressionante que o Divaldo achou, não houve um grito, não houve nenhuma comoção, um silêncio total. Como se aqueles irmãos soubessem o que ia acontecer. Já estivessem sabendo que ia ser daquela forma, daquele jeito. Que não ia ter nenhuma decepção, que eles seriam curados. Porque o Deus Huracan havia falado para eles. E olha, gente, isso é demonstração de fé, tá? De muita fé. Muitas daquelas pessoas andaram, mas lugares de muito longe para chegar até ali, de muito longe, com muita chuva. Se a gente não acreditar,
Se eles não acreditassem, eles não iriam para lá, não. Eles iam continuar paralíticos. E essa é a fé que muitas vezes falta para a gente. Porque para chegar nos planos divinos, a nossa prece, a gente tem que estar concentrado, a gente tem que estar com a mente serena, porque senão a gente não consegue fazer isso. Tem gente que quando reza, sente perfume de flor, sente a presença dos espíritos ali perto, né? Quantas vezes a gente, no momento, às vezes lá em casa eu pego meu violão e toco, quando as coisas estão meio para serenar a mente, eu pego meu violão, tenho minhas músicas. Então, eu trouxe uma para vocês aqui, no final eu vou só ler para vocês. Mas eu toco meu violão e às vezes eu sinto o perfume da irmã Sheila, assim, sabe? Quando passa assim aquele perfume de rosa forte, e eu sei que tem muita gente, quando a pessoa é sensitiva, ele sente, ele arrepia. Quando a prece é profunda, a prece é sentimento, né? É coração. Quando a gente eleva os nossos pensamentos, por isso que a gente fala, eleve os seus pensamentos. É leve, né? Leve para o alto. Para que nessa conexão os amigos espirituais possam falar conosco. A linguagem é do pensamento. E não adianta a gente passar uma vida inteira rezando. Porque desde criança nós fomos ensinados a rezar. O Pai Nosso deveria, que é uma oração talvez a mais importante que exista aqui na nossa terra, talvez no céu, não sei, né? A gente deveria demorar pelo menos uns 10 minutos para a gente rezar o Pai Nosso. E a gente, às vezes, sai atropelando, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, a nós, vosso reino. Gente, Pai, ô Pai Nosso, Pai da humanidade toda, né? Nosso meu que está no céu. Vamos louvar, né? Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha até nós o seu reino de paz, de amor, de alegria. Venha até nós. Sabe, tem uma historinha interessante de uma moça que chama... deixa eu ver o nome dela, acho que é Cátia. Cátia, não, Clara. Não é a Clara de Assis, não é a Clara. Desde pequenininha, muito católica, sempre à igreja com os pais, aprendeu a rezar. Rezava o terço, faz novenas e tal. Gente, não estou falando que isso não tem valor, não, tá? Que isso depende da maneira com que é feito. Por que não é aconselhável? Porque é muito extenso você rezar um terço. Na metade do terço você não sabe mais nada do que você está falando. Não está conectado a mais nada. É muito difícil a pessoa manter essa concentração durante o terço todo. Mas não estou dizendo que está errado, que não está certo, que está errado. Tá bom? Mas essa moça, então, quando ela ficou adolescente, fase de adolescente para adulto, ela abandonou isso. Ela não quis mais essa igreja, ela abandonou tudo. Quis mais saber de religião, como muitos jovens fazem hoje, né? Não buscam a religião. E essa menina, ela não casou, era solteira, tinha umas 3 ou 4 sobrinhas que ela amava demais. E às vezes ela ia na casa dessa sobrinha dela, a mais nova, que era a filhada dela. E ela, no momento de deitar, como a menina era nova, a família tinha o hábito de rezar, ela ia lá, colocava a menina na cama, sentava na beirada da cama e dizia para ela: ore, vamos fazer as preces para você dormir, né?
E a menina rezava as orações dela e ia dormir. Um dia, a menina olhou para ela e disse: tia Clara, por que a senhora não reza? A senhora acha errado? E ela levou um susto, né? Como muitas crianças fazem com a gente, fica surpreendido. As crianças muitas vezes surpreendem a gente com as perguntas que às vezes a gente não está preparado para responder, né? A criança é muito espontânea, muito sincera, vem lá no fundo. E ela disse para ela assim: olha, eu não rezo, mas eu converso com Deus. E a criança perguntou: e como a senhora faz isso? Será que a gente está preparado com a criança a perguntar isso para a gente? A gente vai saber responder direitinho? E ela disse: olha, em tudo aquilo que eu faço durante o dia, quando eu estou caminhando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou ajudando alguém, em tudo aquilo que eu faço, Deus está comigo. Eu sempre peço a ajuda dele. E ele está em conexão comigo. Aí ela disse: certo, mas seria melhor se a senhora fechasse os olhos e se concentrasse. Porque não é bom a gente falar com alguém sem a gente saber o que a gente está falando. Olha o que essa menina está falando. Não é bom a gente falar com alguém sem saber o que a gente está falando. Você está trabalhando, você está fazendo seus afazeres, sei lá, está lavando roupa, está fazendo comida, está trabalhando lá no seu trabalho, e Deus está com você. De que maneira? Né? Se concentra, fecha os olhos para você saber o que você está falando com Deus, o que você está falando para Ele. Porque Ele, para ajudar a gente, Ele precisa saber o que a gente quer, de verdade, de coração. Não, mas Deus está comigo e pronto, olha, né? Deus está com todo mundo sempre. Deus é essa energia que está aí, Ele é o ar que a gente respira, essa natureza que a gente vê, essa chuva que cai, esse vento que acaricia o nosso rosto. Deus está em todos os lugares. É como os peixinhos que estão lá, como se Deus fosse o mar e a gente fosse os peixinhos. A gente está dentro desse mar infinito de Deus. Mas para falar com Ele, precisa a gente se concentrar. Ficar quietinho, abrir o coração. Como que a gente faz a prece, né? A gente já aprendeu. Primeiro a gente louva, né? A gente agradece e a gente pede. Normalmente a nossa prece é assim. A gente louva muito pouco, quase nada. A gente pede pra caramba. O doutor Hipócrates me chamou de pedinte uma vez. Pedinte, você não para de pedir. Não é para ofender, não, é para acordar a gente, né? E a gente não agradece quase nada. Quase nada. Então, depois que recebe a graça, então, o que a gente pediu, esquece, né? É importante a gente saber agradecer a esse Deus, louvar a esse Deus, né? Que cuida da gente o tempo todo, que foi quem nos criou. É preciso agradecer a Jesus, que é o guia da nossa humanidade, né? É o guia. Ele que nos mostra o caminho, a direção, que nos revelou tudo que a gente sabe hoje, tirou a gente da ignorância, da escuridão, para quem realmente quiser estudar seu evangelho, seus ensinamentos. Isso nos fortalece, isso nos dá força. Mas não adianta, se eu não sei o que realmente eu quero. O próprio universo nos ajuda.
quando a gente tem merecimento, quando é bom para a gente, né? Porque tem gente que faz isso tudo e pede de joelho e tudo, não acontece nada, porque não é para acontecer. Jesus não curou todo mundo que pedia ajuda a ele. Porque tinha pessoas que já tinham escolhido passar por aqui. Teve uma pessoa cega que pediu a Jesus e falou, olha, não é bom que eu te cure. A gente fala assim, nossa, mas ser cego deve ser ruim pra caramba. E deve ser mesmo, né, gente? Pra gente que enxerga. Porque muitas vezes a pessoa que já é um cego, mas que já acostumou com a vida, que já entendeu o propósito da nossa vida aqui, ele enxerga mais do que a gente. O que que nos atenta, né? O que que nos atenta? Aquilo que a gente vê. A mulher bonita, o homem bonito, o carro maravilhoso, né? As praias exuberantes, lindas, né? É isso que atenta a gente. Quem não vê, ele não é tentado por isso. As luzes que enfeitam o mundo de hoje são intensas para os olhos. Cada carro que a gente vê hoje, fala, poxa, se eu tivesse um carrão desse aí, eu estava feito. Que beleza, né? Tem gente que vende tudo e compra o carro, depois não tem onde morar, não tem como pagar, não tem o que comer, mas tem um carro. E acaba tendo que vender, porque também não tem dinheiro para pagar IPVA e tudo. Fica caro demais. Mas essas coisas encantam os nossos olhos. E nesse momento, a gente tem que ter uma cegueira para a realidade, para a gente poder entrar em conexão com a outra dimensão que é o mundo espiritual. Precisamos estar ligados, aprender a rezar. Tem gente que fica a vida inteira e não aprende, não. Tem uma historinha também muito interessante, que vocês devem conhecer, porque é desse livro aqui que a gente sempre usa, né? Jesus no Lar. A gente usa muito para fazer o culto do Evangelho no Lar. Eu acho um livro maravilhoso. Se não tiver insônia, com problema para dormir, estiver meio cansado, meio chateado, meio preocupado, todo dia antes de dormir, você pega uma página desse livro aqui, ó, uma historinha dessa aqui, e vai ler. Melhora bem o nosso sono, né? Deixa só eu achar aqui. Nosso intercâmbio espiritual. Eu chamo assim, a resposta celeste. É de um missionário. É de um missionário que ele precisava ir de uma cidade para outra, para ele levar um estudo para essa outra cidade. E chegando nessa cidade, desculpa, ele não chegou na cidade ainda, tá, gente? É o seguinte, ele tinha que ir de uma cidade para outra para levar um estudo nessa outra cidade. E a cidade, assim, era bem distante uma da outra. Também uma cidade, uma comunidade, né, assim. E ele saiu, começou a caminhar, junto com ele levava o cão, o cachorro amigo dele. E não sei se ele não calculou bem a distância que era, e anoiteceu e ele ficou meio que perdido, porque a distância ainda era muito longe, ele não tinha calculado bem, começou a querer mudar o tempo, escureceu, e naquela solidão, ele sozinho com o cachorro, gente, estou contando assim, mas
Vocês imaginam se fosse um de nós, né? Vocês imaginam se fosse um de nós na situação dessa, né? Então, o que ele fez? Ele parou e fez uma prece, pediu ajuda a Deus, pediu ajuda a Jesus, que o conduzisse naquele momento de dificuldade. Era uma pessoa que ia fazer o bem, era um missionário, estava indo para fazer o bem. E naquela situação ali ele precisava de ajuda, ele já não sabia mais, né, o que podia achar pela frente. Mata fechada, né, um lugar bem perigoso. Mas ele seguiu, né? E porque ele foi caminhando, ele foi pensando o seguinte: eu vou precisar de achar um lugar onde eu possa, de repente, repousar, né? Descansar, estava cansado. E num dado momento ele achou um lugar que era parecido uma cova, né? Assim, de noite, ele meio preocupado, ele falou assim: acho que isso aqui vai dar para mim descansar aqui, né? Eu posso deitar aqui, descansar e de manhã cedo eu vou. Mas na hora que ele foi se ajeitar na cova, um bando de vespa, de mosca, atacou ele de uma forma, e ele saiu dali e falou: não vai ter jeito não, vou ter de continuar. E aí ele continuou a caminhada dele. Mas aí a gente já fica pensando: pois eu rezei, né? Eu pedi ajuda. Mas até agora não está acontecendo nada não, né? Pois não está boa do meu lado, não, vou continuar. Caminhou. Mas mais distante, ele viu uma ponte, e do outro lado da ponte tinha o rio, do outro lado da ponte tinha uma areia branquinha. Tipo assim, opa, atravesso a ponte e vou deitar naquela areia lá que vai dar para mim descansar lá. Quando ele chegou perto da ponte, a ponte desmoronou tudo. Caiu tudo dentro d'água. E ele falou assim: caramba, né? Tem que continuar, né? Não dá para parar. E aí, sem perceber, ele já pegou o caminho contrário, né? Que era o caminho que ele precisava ir. Encontrou um tronco de árvore grande, uma árvore frondosa, bonita. Falou: opa, aqui vai dar, né? Vou descansar aqui debaixo dessa árvore aqui e amanhã cedo eu continuo. Aí começou a chover, uma chuva forte, uma ventania. Na hora que ele se preparava para deitar, o vento derrubou a árvore, jogou o tronco no chão, né? E aí já começou a falar: meu Deus, ó, tem alguma coisa errada, né? Pô, eu estou indo fazer o bem, eu estou indo pregar, né, o seu evangelho lá, ajudar as pessoas. Eu fiz uma prece sentida aqui, e tudo que eu faço dá errado, todo lugar que eu vou esconder não tem problema, não é possível, né? Eu vou continuar andando. Até que ele chegou no lugar, tinha uma casinha, né? Oh, glória a Deus, né? Uma casinha, uma luzinha lá no fundo, foi aqui, né? O caseiro. Apressou o passo, chegou lá, bateu na porta. O dono da casa quase bateu nele. Não, senhor, aqui não. A gente não recebe estranho aqui na nossa casa, não. Vai caçar seu rumo, vai andar. Não pode ficar aqui de jeito nenhum. Ele falou: mas não é possível. Tem alguma coisa errada, muito errada. Pegou o cachorrinho dele, eu vou andar, né? Aí ficou ali nos arredores, ali perto da casa do caseiro, arranjou um lugar lá, ficou no relento, né? Mas ficou, postou num canto lá e falou: vou esperar passar um aqui, não tem mais jeito. Cansado demais para andar. Aí deu um trovão, o raio riscou no céu, o cachorro assustou e deu na perna. O cachorro foi embora e falou: tá danado, né? Imagina se fosse a gente, né? Eu acho que a gente não ia ter coragem nem de estar lá nessa floresta, nessa mata lá andando, né? Não tem coragem. Tem que ter pelo menos um cavalinho, um burrinho para poder, né, carregar a gente. Bom, de madrugada ele ouviu muita confusão, muito barulho, uma gritalhada danada, e ele falou assim: nossa, o que está acontecendo, né? O cachorro já tinha ido embora. Não vou esquentar a cabeça não, de manhã eu vejo o que é isso. E de manhã ele saiu e foi lá na casa, e um bando de assaltantes
tinha assaltado a casa e matou as pessoas, tudo que estava lá dentro. Matou todo mundo. Porque se ele tivesse lá, tinha morrido também. Aí ele começou a falar, opa, Deus me protegeu, né? Deus me tirou daquele lugar lá, porque eu já sabia o que ia acontecer lá. E o cachorro, se ele não tivesse fugido, ele ia latir e ele já sabia que eu estou aqui. Então o cachorro fugir também foi providencial. E conversando ali com o pessoal que já estava lá, tentando socorrer o pessoal, ajudar lá, ele ficou sabendo que ele estava indo na direção errada, para chegar nesse lugar que ele queria ir, que ele precisava mudar o rumo, né? E ele mudou a direção. Na hora que ele passou lá sobre a ponte, ele olhou o lugar lá, o cara falou assim, ó, mas não precisava mais passar pela ponte, estava para o lugar errado. Aquele lugar ali, aquela areia branca, aquilo ali é um pântano. Muitos missionários já morreram naquele pântano lá. É igual uma areia movediça, você pisa lá, se afunda. Ele falou, pô, Deus me protegeu de novo, né? Quando ele passou lá perto do tronco de árvore, o cara falou, rapaz, isso aí é um covil de lobo. Todo mundo conhece esse lugar aqui, é uma morada de lobo, lobo feroz. Ele entendeu que Deus tinha protegido ele de novo. E quando ele passou lá perto da cova que ele queria ficar, a cova era um ninho de serpente venenosa. Aí que ele foi entender. Ó, Deus me protegeu esse tempo todo. E aí que ele foi entender que a prece dele foi valiosa. E que Deus ouviu a prece dele. Por que eu estou contando isso aqui? Porque muitas vezes a gente reza e acha que Deus não escuta as nossas preces, que Deus não nos ouve. E às vezes as coisas estão acontecendo, mas porque poderia acontecer coisa pior. Então a gente, quando pede, a gente tem que saber o que pede, porque o que ele pediu a Deus? Ele pediu proteção para o resto do caminho dele, que Deus o abençoasse, que Deus o protegesse. Por isso ele foi protegido, ele foi abençoado. Né? Então, o que a gente precisa nesse nosso intercâmbio espiritual, né, gente, é a gente entender que quando a gente ora, a gente tem resposta. Que a gente ainda tem um problema, a gente é muito impaciente, né? A gente quer que a gente reze agora e a resposta vem daqui a meia hora. Né? E às vezes demora até anos, mas acontece. Deus não deixa de responder a nenhum de nós. Não deixa de responder quando a gente sabe o que a gente está pedindo e a maneira da gente pedir, da gente fazer a nossa prece. Porque a gente tem que buscar essa sintonia. É igual a frequência de rádio, né? Você muda lá de estação, como é que sintoniza, né? Você está aí, sei lá, na 1001, depois vai para 105,3, vai para não sei aonde. Nós temos uma frequência, né? Essa nossa vibração, essa nossa frequência tem que ser a frequência de Deus, da espiritualidade amiga, né? Para que a gente possa ser ouvido, né? Então, para a gente já estar terminando aqui, vou ler a música para vocês aqui. Vocês vão rir de mim não, né, gente? Eu sei que tem muito músico enrustido aí, muita gente faz poesia, não tem coragem de mostrar, né? Eu também não tenho não, mas hoje eu criei coragem. Então ela fala assim, né? Ela chama revelação. Eu sinto no ar um perfume de flores, espalhado ao ar, conduzido ao vento. Eu vejo no céu uma luz reluzente e uma prece se forma em meu pensamento. A manhã que se faz de amor inocente é esperança de paz das almas viventes. A vida murmura palavras na mente, embalando os sonhos e amores da gente. Estrelas que guiam os filhos do céu, protegendo a todos sobre o seu véu. Água de vida que transborda na fonte, morada celeste
acima dos montes, é o mundo espiritual, né? Amigos do alto são os nossos amigos espirituais, né? Que estendem as mãos, derramando ternura no coração, amizade sincera, socorro do alto, espaço se abrindo em forma de abraço. É isso que os Espíritos fazem, os escritores espirituais nos abraçam na nossa dor, né? Irmãos carinhosos a nos ensinar o caminho da luz para encontrar o elo perdido do passado ao presente, que o futuro amanhã é hoje as sementes. Então assim, eu gosto de pegar meu violão e cantar as minhas musiquinhas, sabe? Coloco em conexão, em contato com Deus, né? Que a gente possa aqui, possa ter ajudado humildemente, né? Vocês compreenderem um pouco mais desse intercâmbio espiritual que ele é tão importante. Nós somos espíritos, vamos voltar daqui a pouco para o plano espiritual. Estou falando que ninguém vai morrer amanhã não, tá, gente? Daqui a pouco que eu falo é porque a encarnação ela é como um piscar de olhos para a eternidade. É como se fosse um piscar de olho tão rápido que passa. A gente sabe que na nossa luta, nas nossas dificuldades, a gente não acha que passa tão depressa, né? Esse trem está demorando demais, né? Podia melhorar logo. Em razão dessa mudança que nós estamos passando, de mundo de prova e expiação para regeneração, nós estamos dentro dessa panela aí que está fervendo, né? As coisas não estão fáceis para ninguém. Então, que a gente multiplique o amor, que a gente multiplique a nossa boa vontade, que a gente multiplique o nosso desejo de ajudar, porque nesse momento nós estamos precisando muito uns dos outros, para orar um pelos outros, para pedir a Deus que console aqueles que estão em dificuldades muito grandes, que precisam de consolação, né? Para que a gente possa dar conta, né, daquilo que a gente tem que passar, até a gente desencarnar, ou até passar esse mundo de prova e de expiação para regeneração, né? Segundo nos dizem aí, deve ser por volta de, sei lá, 2050, alguma coisa, 2060. A gente vai ter um mundo melhor, mas melhor para viver, né? Mais amor, mais fraternidade, mais bondade, mais auxílio, mais ajuda, mais compreensão, né? Mais paz mesmo nos nossos corações. Mas até lá, vamos orar uns pelos outros, vamos nos abraçar, vamos pedir a Jesus que esteja sempre conosco, né? Vamos orar com sinceridade, na bênção do nosso lar, vamos fazer o culto do Evangelho no lar e vamos agradecer com profundidade a Deus, porque nada é por acaso. Tudo o que acontece na nossa vida é para melhorar alguma coisa. Que o nosso querido Mestre Jesus, esse amigo que a gente ama, mas ama com uma profundidade muito grande, porque esse realmente está sempre do nosso lado, sempre nos abraça, sempre nos socorre, sempre cuida de todos nós. Que Jesus acalme as tempestades que estão em todos os nossos corações, né? Acalme essa tempestade mental, essa inquietação. Traga um pouco mais de alegria para as nossas almas. Nós sabemos que um dia tudo vai passar. E quem sabe um dia, né, a gente se reencontra lá no plano espiritual, né? Para a gente conversar mais um pouco sobre isso. Enquanto isso não acontece, nós vamos
conversando com os nossos amigos espirituais através do intercâmbio espiritual. Muito obrigado por vocês me ouvirem, pela paciência. Que Jesus continue abençoando vocês, que os trabalhos sejam profícuos, que vocês possam receber tudo aquilo que vocês vieram aqui buscar. Aqui dessa sala para lá, a gente entra para lá, ali parece não, ali é outra dimensão. É outra dimensão. Se você prestar atenção, quando você entrar lá, você vai sentir a diferença. A energia dali para lá é diferente. É uma energia que abraça vocês com amor, com carinho. Aqui a gente já tem assistência da espiritualidade, a gente já consegue receber o afago carinhoso dos amigos espirituais, dos nossos familiares espirituais, que estão sempre aqui, nos abraçando, cuidando de nós, já nos ajudando, né, a melhorar o nosso psiquismo, nos auxiliando o tempo todo, mexendo um pouquinho com os nossos corações. Às vezes a gente sente uma emoção, às vezes a gente chora, né, porque a gente sente o abraço. É muito legal, né? Tem um coral que fica ali atrás, que canta junto conosco, né? O pessoal ainda está meio tímido ainda com as músicas, não sei se conhece pouco, mas podem cantar, podem abrir os vossos corações para a música, porque ajuda, harmoniza a nós mesmos, né? Então que Jesus os ilumine, os abençoe, que realmente vocês tenham tudo de bom no coração e na alma. Muita paz, muito obrigado, fiquem com Jesus. O proprietário do Fox Preto, Carlos OB 5316, ele estava pagando a passagem. Ainda bem que você só me interrompeu para terminar. Deus está me protegendo, não sai só mesmo. Agradecemos as palavras do nosso irmão Wellington e algumas coisas interessantes, né? Primeiro que nós somos espíritos imortais e nos esquecemos disso. Sim. A todo momento a materialidade causa para a gente esse problema, né? Então nós esquecemos que somos espíritos, daí a importância desse intercâmbio espiritual para nós enquanto encarnados, né? E outro fato importante também que a gente não pode se esquecer é que ninguém, e quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo, está desamparado. Tá? Então, nosso Mestre Jesus, ele tem todos nós sob o seu guarda-chuva e através da espiritualidade, os mentores daqui da casa, nossos anjos da guarda, nossos espíritos simpáticos, nós sempre somos atendidos, ninguém está desamparado. Então não nos esqueçamos desse intercâmbio espiritual que é de vital importância para a gente, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Hélio, muito obrigado. Eu que agradeço. Muita reflexão para a gente aí. Obrigado mesmo. Bem, então convidamos agora nosso irmão Sérgio Bassoni, que vai fazer para a gente a oração e o momento do passe. Então houve um certo reboliço, né? Então vamos serenar nossas mentes, nossos corações e vamos nos conectar à mensagem que nosso irmão Bassoni traz para a gente. Meus irmãos, vamos dar continuidade então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos preparar para esse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e aproveitando essa oportunidade. Nós vamos nesse momento ler novamente a mensagem do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, que nos fala sobre o Espiritismo sentido. Logo após cantaremos a música do passe e na sequência o passe. Bezerra nos diz assim: vamos nos esforçar, queridos filhos, para que o conhecimento espírita não seja apenas uma postura intelectual
sem repercussões na esfera dos nossos sentimentos. Já fomos advertidos por Allan Kardec que não nos basta o espiritismo bem compreendido. É preciso, sobretudo, que o espiritismo seja bem sentido. De que nos valeria apenas conhecer a doutrina, sem tentar vivê-la no campo de serviço que o Senhor nos situou? É verdade que ele precisa ser estudado. Mas o que temos notado desse lado da vida é que boa parte dos nossos irmãos aqui chega, ostentando muitas informações doutrinárias, mas ainda carregando enormes dificuldades no campo emocional, sobretudo no terreno da convivência com seus irmãos. E essa é uma realidade que já se descortina quando analisamos o comportamento dos nossos amigos encarnados, desde aquele que se estabelece no âmbito dos relacionamentos, nem sempre fraternos com os companheiros do grupo espírita, até nas relações, quase sempre conflituosas no âmbito da família e do trabalho. Precisamos avançar, filhos, para o espiritismo bem sentido, como nos aconselhou Allan Kardec. E isso somente será possível quando o amor for a tônica das nossas atitudes. Os sentimentos nobres devem se sobrepor aos instintos. O homem espiritual deve governar o homem carnal. Para tanto, somos forçados a concluir, sem nenhum propósito de ferir os nossos companheiros tão valorosos, que nós estamos precisando mais do que nunca é de vivência do Evangelho. Nossos irmãos nos pedem muitas vezes algumas revelações novas sobre o nosso destino espiritual, mas o que temos a dizer é que o Evangelho do Mestre, escrito há mais de 2000 anos, continua sendo uma novidade para muitos de nós. O cristão que não se esforça para imitar o Cristo está caminhando para um céu artificial, que o tempo haverá de destruir à custa de dor e lágrimas, de remorso, por ter estado tão perto do tesouro e não ter se apossado das joias. É preciso caminhar, filhos. Sigamos sempre os exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmãos. Jesus também impôs as mãos. Curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia viva. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Meus irmãos,
Vamos continuar com os nossos olhos fechados nesse momento e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e trazer o olhar para dentro de nós, buscando entrar na sintonia do passe magnético. Os irmãos trabalhadores, vamos levantar as nossas mãos e vamos doar as boas energias a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos respirar de forma lenta e profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, acalmando os nossos corações e as nossas mentes. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais uma vez estarmos aqui, pedindo a Ele tudo aquilo que nós viemos aqui buscar, pedindo a Ele força, coragem, resignação, esperança, fé e muito amor para enfrentar as nossas dificuldades. Ao lado de cada um de nós nesse momento, meus irmãos, também está um protetor espiritual, impondo suas mãos e nos doando as mais puras energias. Vamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e permitir que essas energias penetrem em nosso corpo, alcançando as células do nosso veículo físico, envolvendo os nossos órgãos, envolvendo os nossos centros de força, envolvendo o nosso psiquismo, aliviando todo o medo e toda a dor. Certa ocasião, Jesus disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós podemos sentir nesse momento as vibrações de paz, de harmonia que nos envolvem. A nossa humilde gratidão a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, a Jesus, nosso querido amigo, nosso irmão maior, nosso caminho, verdade e vida. Ao Dr. Alfred, idealizador dessa casa de luz, que a tantos irmãos acolhe nos 2 lados da vida. Aos queridos mentores e trabalhadores do mundo invisível, que estão sempre aqui de braços abertos, recebendo os seus irmãos. Obrigado, Mestre Jesus, por mais um amanhecer de paz. Obrigado pelo teu evangelho consolador, pelo teu coração de luz. Sê conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Nós vamos agora fazer um pedido a todos que nos acompanham sobre o nosso bazar, que hoje funciona na Avenida Presidente Itamar Franco, 1991. Desde há 2 anos atrás, a assistência às famílias carentes que nós temos aqui na casa quase que triplicou. Nós tínhamos cerca de 100 famílias assistidas pela casa e hoje nós temos mais de 300. E o custeio dessa cesta básica, ele é feito em grande parte, pela maior parte, por nosso bazar, pela venda que nós temos lá. Então nós pedimos a todos vocês que tiverem algumas doações, podem levar até o bazar, na Presidente Itamar Franco, 1991, segunda, quartas e sextas, de 9h30 às 17 horas. Tá? Nós agradecemos muito.
E a dinâmica da distribuição da água fluidificada hoje vai ser diferente. Vocês aguardem em seus lugares, trabalhadores da casa vão levar para vocês água fluidificada, ok? Então tenhamos todos um ótimo fim de semana, que a semana que se inicia, juntamente com esse mês que se inicia, sejam produtivos, sejam edificantes e que consigamos fazer o nosso melhor dentro do Evangelho de Cristo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.